Tá começando o Fala Expert. Hoje eu trouxe meu amigo Diogo Serafim, que é personal trainer. Eu ouso dizer que ele é o personal mais animado da Bodytech, viu? Ele é aquela pessoa que consegue deixar a gente animado para acordar cedo e treinar. Além disso, ele é preparador físico da seleção brasileira associativa, né? Exato, correto. E tem vários projetos de futebol feminino. Ele vai contar todas essas histórias, além de pai de duas crianças super fofas que dá vontade de apertar. Minhas duas bolinhas, né? Meus dois pitbullzinhos, né, cara? Bem-vindo. Muito obrigado. Muito obrigada por trazer esse patrocinador incrível. Hoje a gente vai adoçar um pouquinho. Hoje é sexta-feira, tá liberado, né? A gente pode trazer aí uns brindes, barrinhas da Bold. Cara, o nosso bolo maravilhoso que todo mundo não deixar de ressaltar aqui a Mocalupe, minha maior patrocinadora aqui, investidor aqui, não só de mim, mas de todos os professores, né? E onde é que a gente encontra a Mocalupe? Na unidade 1144 da Nossa Senhora de Copacabana. Né? Ela tem outras unidades, mas lá é a minha unidade, então vou puxar a sardinha pra gente. Né? Então, assim, um beijo para todos os funcionários lá, minha parceira Adriana. Então, só agradecer aí por todos os brindes aí e adoçar aí o nosso podcast. Cadê meu outro presente? Esse daqui é especial também, porque eu sei que você malha. A nossa patrocinadora Help Me. Oba! Obrigada, Help Me. Que jogou aí pra gente, cara, pra incentivar aí o seu treino. Temos aí coqueteleira, temos o Whey Protein, barrinhas da Bold também. Então, são empresas, né, cara? Empresas e pessoas que estão com a gente. Isso aqui é muito bom. Ótimo pré-treino também. Eu pré-treino para melhorar aí a qualidade aí do seu treino. E, enfim, também quem for procurar, né, pode ir lá na Nossa Senhora de Copacabana, 1144. Patrocinador. Pode lançar o cupom de desconto lá que vai ter descontão pra galera. E vai ter muita opção, custo-benefício, tem loja online. Então, fica aí o arroba. Quem tá assistindo o Fala Expert, já vai lá na Bodytech 1144, fica perto do metrô da Cantagalo, tá? Só para vocês terem uma ideia de localização em Copacabana. E aí chega lá e fala, eu sou ouvinte do podcast, eu assisti no YouTube, Exatamente. Inclusive quem tá assistindo aqui pode apresentar lá, falou que assistiu o Fala Expert, que vai ganhar 10% de desconto. Oba! É isso aí, vamos nessa, hora do show. Diogo, eu quero saber de onde vem essa energia. Cara, assim, eu antes, né, de me tornar professor, eu comecei como atleta, né, atleta de futebol de campo, tive todo aquele processo de base, né, cara, pra quem acha que... Então, assim, todo mundo tinha a parte midiática de se igualar às pessoas, só que a área do esporte, cara, não é só uma história bonita. A parte da dedicação, do sacrifício, ela é para todos os esportes, não só pro futebol, ela é muito grande, né? Você abdica tempo, você perde algumas oportunidades, assim, de estar vivendo algumas experiências, né? E tudo em prol do sucesso no esporte, enfim. Mas, assim, as pessoas têm prazo de validade com isso. Às vezes cedo, às vezes tardio. Você jogou campo? Joguei campo, joguei todas as modalidades. Beach soccer, campo, futebol americano. Eu fiz luta, eu fiz de tudo um pouco e todos em alto rendimento, né? E aí todo esse repertório te ajuda no seu dia a dia de hoje, né? Isso, todos eles me encaminharam, cara, a ir para a faculdade, onde eu dei sequência com as atividades, né? Inclusive, queria deixar um abraço aqui para minha unidade formadora, né? Que é a Celso Lisboa. Para os professores, né, incríveis, Ana Barreto, Sandro Santana, Marcelo Crespo, Ricardo, do futsal também. Eu sempre falo sobre a importância dos professores, não só na nossa formação teórica, mas no networking. Exatamente. A educação física, ela também é um grande network, porque a gente tem um campo muito grande de possibilidades, musculação, esporte, gestão, enfim. E eu saí, cara, entrei lá atleta e saí de lá professor, gestor, gerindo meus próprios projetos, enfim. E com uma explosão de possibilidades, né, cara? Então, assim, preparador físico. Assim, eu confesso que eu não me identificava muito com a função de técnico, sempre gostei de ser preparador físico, algo que eu sempre me identifiquei
no meu treinamento e sinto que podia ajudar pessoas através, né, da preparação física, em Eu geral. acredito muito que essa formação sua como atleta, essa disciplina, Faz essa muita diferença. consistência faz total diferença para os seus alunos. Eu, como aluna sua, já senti total essa diferença, né? E também faz muita diferença para as pessoas que você vai preparar, os futuros atletas, né? Correto. Então, assim, temos os atletas de alto rendimento e os nossos atletas do dia a dia, né? Amadores, né? São as pessoas. Então, assim, a gente usa o termo atleta, mas, cara, a gente precisa se habilitar para a nossa rotina de trabalho, se preparar fisicamente e mentalmente, né? Para enfrentar todas as atribulações que a gente vai ter, né? No dia a né? E a dia. gente precisa sair forte. Como eu falo com as meninas do projeto lá, não é só o futsal. Vocês precisam sair daqui mulheres mais fortes, né? Fortes para dividida, fortes para debater, fortes para tomada de decisões. Então, eu acho que é muito sobre isso. Vamos aproveitar esse gancho e falar um pouco mais sobre esse projeto? Conta pra gente. Esse projeto, cara, é o meu xodó. Recebi um convite há 3 anos atrás, estamos indo para o nosso 4º ano. É um projeto que a gente conseguiu transformar ele num projeto social, né? Que também tem a parte social. Ele era num condomínio, né? Lá na Lapa, lá a gente tem poucas possibilidades esportivas e a gente conseguiu, né? Num espaço cedido, criar o espaço para futsal feminino, né? Para meninas iniciantes a partir de 12 anos até idade X. Então, assim, o nosso grupo, ele comportava meninas de 12 anos até, cara, 60 anos. Então, assim, tem mãe e filha que jogam juntas, tem pessoas que já são avós, inclusive a nossa capitã, Leila, é de lá. Então, assim, vem com a família toda. Tem pessoas que vêm de Niterói, Complexo do Alemão, cara, de Zona Sul. Então, assim, a gente consegue juntar todas as possibilidades em um quadro só, cara, e falando a mesma língua. Então, eles perguntam, Então, cara, qualquer mulher do Rio de Janeiro estão convidados. está convidada para participar do projeto. Isso. Tem campeonato? Como é que funciona? Então, ele começou com uma iniciativa, né, de capacitação, né, de transformação, e conforme o trabalho foi evoluindo, cara, a gente foi ganhando mais espaço, recebemos convites, né, para competições e as participações foram vitoriosas, deixando bem claro que, assim, nós somos a equipe que tem menos recursos de tempo, de quadra, enfim, e de recursos até monetários, e a gente consegue bater de frente com grandes equipes, e isso daí repercutiu de forma muito positiva, gerando outras parcerias também com outras equipes e o reconhecimento também do trabalho. Que máximo. Então, se você é diretor de alguma empresa, tem vontade de se associar a mulheres vitoriosas de todas as faixas etárias dentro da área do futebol, entre em contato com o Diogo Serafim no final do podcast e na legenda também vou deixar o arroba dele. Entre em contato com o Diogo Serafim e patrocine, apoie o futebol feminino. Cores da bola. Cores da bola. Vamos falar sobre o seu projeto também na associação. Essa é uma grande realização. Esse daí eu sou até suspeito a Ele é dizer. treinador da Seleção Brasileira Associativa, não é isso? E aí, de futebol feminino. Não, de futebol associativo. Isso. E aí o que acontece? Assim, tudo isso aconteceu através do Flamengo. Flamengo, quando eu era atleta, isso sempre foi um sonho. Eu sempre quis fazer parte do Flamengo de alguma forma, contribuir com o clube, não só na torcida. E aí eu fui conquistando algumas possibilidades, primeiro pelo beach soccer, né, onde comecei o meu trajeto como preparador físico. Conquistei títulos por lá e senti o que era ser Flamengo. E aí fui ganhando outras possibilidades, fui atleta também, né, do futebol americano. Até, né, isso, e através de muito network, muito trabalho também, recebi o convite para ser pioneiro do projeto do Futebol Master 40, 45 mais, né, futebol do Flamengo associativo, e lá eu tive números também expressivos, o que refletiu aí numa convocação nessa primeira formação da seleção associativa. E aí a gente vai ter inclusive uma Sul-Americana, né, agora em maio, e a gente conta com a torcida de todos,
né, pra gente E como que trazer a esse gente primeiro assiste título. vocês? Tem algum Instagram? Sim, a gente vai Pessoas? deixar os links depois aqui na descrição, né, para todo mundo poder assim acompanhar, torcer e também tirar suas dúvidas, porque às vezes o seu clube são clubes de bandeira, Flamengo, Corinthians, São Paulo, já tem esse projeto já há anos. O Flamengo também decidiu ter essa iniciativa e com muito orgulho também eu pude representar o Flamengo em campo e hoje agora na parte de preparação física, e tendo esse recurso aí para todos. Que máximo. Então, se você é atleta ou se você é torcedor, procure o Diogo Serafim para saber um pouco mais sobre esses projetos. Correto, Agora correto. vamos voltar um pouquinho para a academia, para o esporte amador. Essa área é boa. Eu quero entender quem mais te procura. Se é a mulher que quer botar o bumbumzinho na nuca, se é aquela senhora que quer ter uma qualidade de vida dentro da. Se é aquele recém-solteiro que acabou de tomar um pé na bunda e quer reativar e reanimar o corpo. Tem de tudo um pouco, né? A gente, quando entra na academia, principalmente quando a gente entra em academia de bairro, a academia, quando eu falo de bairro, de qualquer bairro, Copacabana, enfim, Zona Norte, lá você vai encontrar todos os públicos, porque a academia, além de tudo, também é um espaço de saúde. Só que o reflete mais também é o lance estético. Há muita resistência também dos idosos, porque, ai, não, só vai ter gente forte lá e tal. Mas, assim, a procura, ela é unânime, é por saúde, É né? por saúde, né? Quando você, enfim, procura o profissional, é buscando melhorar a sua qualidade de saúde. Só que aparece, né? Tem vários casos. Obviamente, o bumbum, ele tá no top 5, né? Dos pedidos, né? Mais procurados. Todo mundo querendo bumbum na nuca. E, assim, eu tenho uma aluna de personal que ela fala, diz, cara, eu escolho meu personal, né? Pelo bumbum. Então, assim, eu quero ter um igual dele. E, assim, modéstia à parte, o pessoal elogia bastante. A gente gosta muito de treinar, assim. Tem que treinar o corpo de uma forma geral, né, cara? A Mas, parte do futebol, de repente, te ajudou também com quadríceps, é. né? Não Foi a só genética, foi a genética. também. Mentira, né? Foi muito trabalho envolvido. Mas, assim, essa é a questão de ser exemplo, né? Sim. Assim, obviamente, o personal, ele precisa treinar também. Ele precisa ter prazer. Então, assim, a gente tá ali todos os dias. A gente também, cara, se enquadra nesse quadro de saúde. A gente tem que tentar achar uns 30 minutos, o tempo que a gente tem, para também cuidar da nossa saúde. Você Isso. tocou num ponto bem importante. A gente veio no Uber aqui falando com o É motorista, verdade, é o verdade. Antônio Carlos, e ele falou o seguinte: eu trabalho de 9 às 6. Então, assim, depois do trabalho, não tenho vontade, mas tenho dor na coluna, dor na lombar, dor aqui, dor ali. Estou com mais de 100 quilos, com 1,69 de altura, Exato. né? Ele não Tenho identificou, ele trabalho. falou como se fosse um primo antigo. Mas a gente sabe A que é gente você. tacou a isca, ele se acusou. É verdade. E aí ele perguntou, como que eu posso equilibrar a minha vida, né? Exato. Traz aqui as dicas que você deu lá. Correto. A gente, assim, é um caso até comum, né? Pego o Uber todos os dias para ir ao trabalho e sempre quando eles vêm com a camisa de personal, eles perguntam: posso tirar uma dúvida? Então, essa é a verdade. As pessoas têm dúvidas, né? Elas têm medo, às vezes, de perguntar. Então, a gente está ali para realmente, como fator de saúde, né? Profissional da saúde, tentar esclarecer ao máximo e tentar ajudar essas pessoas, porque todas precisam. Todo mundo que faz Uber sente dor na lombar. Todo mundo que trabalha em escritório, cara, fica um pouco mais cifótico, fica com a postura inadequada. E a questão do sedentarismo, né, pelo home office, por falta de estímulo, ela tá aí. E se Então, você pudesse dar 3 dicas? vamos lá. Quais seriam? Primeiro, a parte nutricional, né? Vamos começar pela alimentação, que eu acho que é o mais difícil. Então, eu acho que a gente tem que começar por ele. Você não vai deixar de comer, né? Você não vai deixar de fazer. Você só vai fazer substituições, vai respeitar a sua rotina, né? Pra gente começar a ter uma saúde alimentar e o seu corpo ele começar a entender esse processo. O segundo, cara, é se movimentar. Mantenha esse movimento. Você precisa levanta dessa cadeira. Você precisa, cara, sair, caminhar, são coisas funcionais, foi o que a gente falou lá. A o que escada. Você só vai perceber que tem alguma coisa errada quando você for amarrar o seu tênis e, cara, sentir dificuldade. Quando você tem que se levantar e sentir dificuldade. Então a gente precisa, E o terceiro, né, cara? terceira dica? Cara, o terceiro é manter o foco. O terceiro é a disciplina. Ai, mas aquela coisa papo de coach não é papo de coach, é papo de saúde. Eu não posso fazer por você.
entendeu? Eu tô aqui com você todos os dias se você precisar. Só que se você não tiver iniciativa, eu não vou poder te pegar pelo pescoço. Então, assim, as pessoas precisam se cuidar e não precisa chegar num estado grave para isso. Exatamente. Exatamente. Uma coisa que eu lembro quando eu era aluna, que ele falava, o Diogo sempre falava para mim, se você não tiver limite na hora do seu final de semana, Claro. de tomar aquele vinhozinho, vai tomar uma Dia do garrafa de lixo, dia do vinho, lixo. né? O dia do lixo, gente. o dia do Não lixo. existe dia do lixo. O dia do gente. lixo que fica é só final de semana, então às vezes você trabalhou tão bem, cara, durante a semana, e por que você não muda o dia do lixo pra um entretenimento diferente? Até o restaurante, você pode escolher um restaurante que tenha, cara, um alimento gostoso e que não seja tão calórico, cara. Toma uma água de coco, vai fazer cara, uma atividade diferente. Então, assim, as propostas estão aí, mas a gente se sabota, a gente sabe que as pessoas oscilam. Eu oscilo também, né? A gente se coloca como exemplo. A gente não é um ser perfeito, perfeccionista. E não é porque errou um dia também que vai errar tudo. Um dia ruim, um mês ruim, uma semana ruim não vai dizer que o todo é ruim. Porém, cara, a regalia ela não pode ser maior do que o trabalho e o processo. Verdade. Porque é aí onde a gente se perde, né? Então, assim, você já tomou expor, já trocou algumas, né, algumas farpas lá, mas eu tenho certeza que a gente sempre assimila a gente precisa ter pulso firme, né? Uhum. Então, assim, se não tiver alguém para chegar ali e dar um olho no olho e dar aquela ideia um pouco mais firme, a gente fica muito cômodo, né? Então, assim... E, gente, olha só, não é só pagar a academia e pagar o personal. Não. Se você não fizer dieta com rigor, se você não for à academia, se você pular o cardio, se você não beber água, se você não tiver uma boa noite de sono, esquece. Então a gente já falou de networking, a gente já falou de carreira, a gente já falou dos seus projetos. Quero saber do futuro. O que temos? Será que temos consultoria online no futuro? Com certeza, eu acho que é um tópico assim muito importante a se tocar, porque lá atrás, quando eu me formei, eu escutava muito que o profissional de educação física tem prazo de validade, correto? Então, assim, a gente está tentando evoluir essa ideia. Obviamente, o conhecimento está evoluindo o tempo todo, a gente consegue fazer isso durante muitos anos, até os seus 50, se cuidar, né? Os recursos fazem com que a gente se cuide também e tenha mais longevidade no nosso trabalho. Só que a gente tem que pensar no conforto. Se você pensa no conforto, você tem que começar a pensar, né, na evolução tecnológica, nos recursos que foram dados. A pandemia mostrou muito disso, Mostrou, né? é verdade. Com as lives, enfim, com os recursos, com as consultorias online. Nós também atuamos muito, né, no combate ali da depressão e da galera que tá ali, cara, trancafiado. Então, a nossa profissão, ela ascendeu muito nesse período. E a gente descobriu uma ferramenta, cara, que ela é atual e do futuro, que vai estar muito maior lá na frente. Então, pensando em conforto, sim, a consultoria é uma realidade, né? Alcança pessoas no mundo todo. Inteiro. Você mesmo tem muitos alunos que viajam o mundo. Sim, tem um na Bélgica, inclusive, um abraço pro Arthur, meu aluno que tá lá na Bélgica e tá treinando todos os dias, né, cara, médico, tá lá fazendo curso e, enfim, é isso. Então, é não perder a referência. Então, você consegue alcançar, né? E falando em online, eu quero trazer um assunto um pouco polêmico. Eu, por exemplo, eu conheço meu corpo. Então, eu tenho escoliose. Já sei até do que se trata. E eu sei as minhas limitações. Eu tenho condromalácia nos 2 joelhos. Condromalácia, condropatia, como vocês quiserem chamar, tá, gente? Doença do cinema. Tem muitos. Então, eu não posso ser orientada por blogueira. E você também não pode. Então, eu quero que você traga esse assunto. Eu vejo muitos alunos de várias academias que eu já fui, sendo orientados por blogueiros, por treinos de pessoas que eles nunca viram e que falam exatamente assim, alcance o meu abdômen fazendo apenas esses 3 exercícios. Não, isso ainda ontem eu vi comentando sobre, mas assim, o midiático ele é muito forte, né? A gente precisa estar trazendo essa informação, mas a informação de qualidade, cara, a informação coerente. E essa questão dos blogueiros, cara, eles vão trazer a realidade deles. E a gente precisa respeitar a nossa realidade. Qual é o meu meio aqui? Qual é o meu recurso? Né? Eu vou fazer a dieta da sopa. Eu vou fazer ali o treino do shape, que são 3 exercícios. Não é só isso. Fazer a cetogênica. Não vai ficar com aquele shape
né, trincado igual o da blogueira, que faz processo estético, que faz processo hormonal, que faz... Então, assim, não vai. Então, assim, você tem que respeitar as suas... Você não passa por uma avaliação. E que segurança eu tô tendo realizando aquele exercício? É o parquê? É um termo paliativo que eu vou assinar sem saber, e se eu machucar, eu isento a responsabilidade? Então, aí é onde entra a nossa função. Hoje, meu trabalho, ele é praticamente 100% presencial, né, cara? Tem uma porcentagem, né, dos alunos da consultoria, né, mas todos eu conheço, Sim. né? Então, assim, eu faço questão de estar conhecendo a pessoa. Fazer uma anamnese, Exato, exato. Pra saber, cara, as particularidades, não tem receita de bolo, é a gente adaptar, né, e programar para aquela pessoa, para a realidade, o que, por quê e para quem. Exatamente. A gente tem que pensar o seguinte: quando a gente vai fazer uma cirurgia, a gente não faz uma série de exames. Correto. O médico examina, faz uma anamnese, vê o nosso peso, a nossa gordura, como é que está o nosso sangue, etc. Por que que você não vai procurar um profissional para ser orientado? Há um certo medo, né? Há um certo medo. Inclusive lá no Instagram, quando a gente fez as nossas primeiras postagens, né? Mas, pô, vamos trazer um pouco mais de informação para essas pessoas que estão com dúvidas. Até para você escolher seu personal. Sim. Cara, você pode escolher. Às vezes ele tem, sabe, referência no CrossFit, tem uma referência na musculação, no emagrecimento, no futebol, no emagrecimento. São recursos que a gente tem. Então, assim, você não precisa ter medo de perguntar. Faça perguntas, tire suas dúvidas. Porque, assim, a pergunta ruim é a que não acontece. É verdade. Então, assim, a gente tá ali justamente... E é uma troca pra gente também. Porque a gente também tem dúvidas. A gente não é o dono da verdade. Então, a gente, às vezes, o ovo é o que engorda, a gema, já mudou. Então, assim, tudo... Os estudos mudam. Então, essa troca, enfim, entre os profissionais e entre os alunos, cara, é o que alimenta também a nossa curiosidade. É importante. Você falou uma coisa muito interessante também, que eu vejo poucos profissionais de educação física fazendo como você faz. Você precisa trabalhar o seu marketing pessoal. Correto. Você vai conseguir atrair clientes se as pessoas te conhecerem. O que você é bom? Eu sou bom em deixar o bumbum duro. Eu sou bom em formar atletas. Eu sou bom em crossfit. Eu sou bom em fazer recuperação em idosos. Ou reabilitação, geriatria, formas de... Então você precisa também se posicionar. Seja no LinkedIn, seja no Instagram. Correto. Tá certo? Então, por exemplo, o Diogo, hoje, ele é focado em consultoria dentro da academia. Exato. Amanhã, se o Diogo falar assim para mim, Duda, eu quero atender atletas profissionais, autônomos, ou diretores, ou CEOs, etc., empresas, quero trabalhar dentro das empresas da saúde. Eu falaria, vamos abrir um LinkedIn para você. E é um recurso? É um recurso, porque eu vejo pouquíssimos profissionais da saúde atendendo empresas. E eu já vi pessoas, eu trabalhei muito tempo como CLT. E é uma procura. Com lesão, com esforço repetitivo. E eu vi pouquíssimos profissionais de empresas se posicionando, fisioterapeutas se posicionando e vendendo essa saúde, essa prosperidade, essa produtividade. E isso é algo que, assim, eu até... Com os meninos que foram estagiários, enfim, com professores também que recém-formados, que tem aquele medo de se expor, da crítica, cara, a gente precisa se envolver dentro da crítica, do acerto, né, cara, errar, acertar, eu erro até hoje, né, cara, e conforme a gente vai praticando, a gente vai errando menos, né, a gente precisa ter essa experiência. Então, assim, eu não acho, é uma opinião pessoal, que o low profile ali, que ele vai ter tanto alcance. As pessoas precisam saber o que ele faz, se ele tem um perfil com 3 fotos, uma com cachorro, outro da montanha e outro do tênis, não vai ter, né? Então, assim, mas eu tô todo dia no salão. Sim, mas as pessoas, você precisa alcançar as pessoas de várias maneiras. E isso se você tem um interesse, né, cara, de ser visto profissionalmente. Isso daí é o mercado. E fazer dinheiro. A gente não pode se acovardar no mercado. No mercado a gente tem que se envolver,
vai usar o LinkedIn, vai ter outros milhares de professores. Então, assim, em vez de você se intimidar com o mercado, porque senão você não entra nele. Faz network com ele. E é o que acontece muito comigo. Eu falo com vários professores, recebo bem, eu tenho muito orgulho da minha profissão e tenho muito orgulho quando vejo professores novos chegando com novas ideias e os professores antigos também tentando se flexionar com as novas tendências. Então, assim, eu acho que a gente deveria se abraçar mais, né? E, cara, porque o mercado tá aí para todos. Olha quantas pessoas tem no Brasil e no mundo. Será que não tem recurso para mim? Será que, eu vou ficar ali mendigando ali um aluno ou dois? Cara, tem para todo mundo. Faça atendimento. Atenda, se envolva na profissão. A gente escolheu estar ali. É isso. Eu quero agora um conselho de elevador. Sim. Um conselho que você ouviu, ou que você gostaria de ter ouvido, ou que você daria para um filho seu? Com certeza. Esse daí é o conselho da vida. Da vida, o que eu levo pra minha vida. E, cara, levo pros meus alunos. As pessoas chegam lá, cara, oscilando, com medo de iniciar. E eu falo, comece. Comece imediatamente. Faça. Se não dá pra correr, anda. Faça. E por que que você não precisa você ir no médico pra ele falar pra você que você tem que cuidar da sua saúde? Se você está recebendo essa orientação do médico, você já está doente. Você não precisa estar doente para você passar a cuidar da sua saúde. E por que que eu falo para mim? Cara, sou pai, sabe? Eu quero curtir, eu quero carregar meus filhos no colo, eu quero viver esse crescimento deles. Então, assim, se você tem um mínimo de amor pela sua vida e pelos seus familiares, ou, enfim, pelo seu esporte, cara, cuide da sua saúde. Porque, cara, a gente é um ser humano que precisa se movimentar. O nosso corpo não foi feito para ficar parado. Então, senão a gente seria uma planta. É E até a verdade. planta se mexe. Então, então assim, apenas faça. Faça e, acima de tudo, mantenha-se interessado, porque sem interesse não vai ter rendimento, tá? É isso. É isso. Agora eu quero saber qual é o seu Instagram, onde é que a gente pode encontrar seus projetos, onde é que a gente Então, pode se inscrever. vocês podem ir lá no arroba Diogo Serafim Personal, né? Vocês vão encontrar todos os projetos do Cores da Bola, do feminino, do associativo do Flamengo, da seleção brasileira também, né? Que vai ter agora recente, vai estar bem movimentado. Também tem um projeto que posso deixar de citar, que eu vou coordenar, né, daqui em agosto, né? Que é o projeto delas. Inclusive, a gente faz o convite para equipes iniciantes que queiram participar. Pode entrar lá no Instagram também do delas. Também nessa faixa de idade de 12, limitado para meninas iniciantes. E a gente, cara, recebeu o convite através do Cores da Bola também. E, cara, vai ser um prazer enorme porque eu tenho meu compromisso com o esporte feminino. E eu tenho certeza que você vai encontrar muitas Martas. Com certeza. Muitas E muitas histórias, né, cara? né? Porque o potencial tá aí. As pessoas só precisam ser acolhidas, né, e capacitadas. E esses projetos, eles têm essa intenção, né? Eu que nasci praticamente atleta, eu tenho sinusite desde sempre. De natação, confere? Muito Fui bem. atleta de natação, fui atleta de vôlei de praia, porque minha mãe falou, beleza, vai sair da natação, ok, arruma outra coisa para fazer. E eu sempre encontrei no esporte a disciplina. Correto. Então, assim, se você tem um filho, coloque seu filho no esporte coletivo de preferência, não é isso? Um esporte ou de luta, que você aprenda sobre disciplina, sobre liderança, sobre obediência, convívio, respeito, sobre dividir o espaço, o lanche, a atenção do seu treinador também. Correto. Referência. Eu posso falar com propriedade que, cara, hoje o meu crescimento, ele partiu de professores de boas referências. Isso lá da escola até a faculdade. Então, assim, eu tive a oportunidade de encontrar a professora de educação física depois que eu me formei e dar aula para ela. Que máximo. Então, assim, foi assim, fantástico. São coisas que o mundo da educação física promove, encontros. Então, assim, o conhecimento, já dizia Sandro Santana, meu professor, que conhecimento é poder. E realmente, a minha vida, ela melhorou a partir do momento que eu comecei a buscar o conhecimento e portas se abrem,
né? E você abre, elas não caem do céu. Você cria possibilidades que jamais, eu nunca imaginaria que eu entraria num Flamengo, né? Numa seleção, e a quantidade de pessoas que eu ajudo através do meu trabalho. Então isso torna o meu trabalho prazeroso e graças a Deus, né, cara, tô muito feliz e orgulhoso pela profissão também. Que máximo. E eu tô muito feliz, muito orgulhosa de receber você aqui. Muito obrigada. Eu sei que a sua rotina é insana. A quantidade de clientes que ele tem, vocês não têm ideia. Por isso que eu falo sempre, faz online, porque mais gente precisa de você. Exatamente. O pessoal até fala isso, cara, o seu dia tem quantas horas? 35 horas. 35, Você e 24? Maíra Carlos. Às vezes você sai daqui, caraca, aí saiu 10 horas, aí quando dá 5 da manhã você já tá de novo. Alegria, alegria, alegria. Sempre. Muito sempre, na raça. Sempre na raça, sempre na alegria. O mantenha-se interessado, ele cabe pra mim também. Cabe. Porque eu tenho muito prazer, né, cara? Você inspira todos nós. Eu fico muito honrado, né? E pra mim foi um prazer estar aqui, poder falar com você, que também é minha aluna, cara. A gente compartilhou várias rotinas e poder falar um pouco da nossa profissão, né? Da nossa categoria e da área da saúde, pra mim é um privilégio, tá? E muito obrigado pelo convite. Obrigada a você. Obrigada, Moca Loop. É mesmo? Obrigada, Help. Então, se você estiver em Copacabana, perto de Copacabana, passa lá para tomar um cafezinho, comer um bolinho, comprar o seu whey protein, comprar na Help também. Na Help é nossa nova parceira. Então já deixei ali o @ deles. E deixar um agradecimento aí a todos os meus alunos, a minha família, cara, meu filho Arthur e Clara, né, cara, toda a minha família que, enfim, sem eles eu não estaria aqui. E agradecer aí, cara, meus projetos Cores da Bola, meu sócio Juan, né, cara, a minha dentista, a Cleiciane, né, também deixa o @ dela também, tá lá no meu Instagram. E, enfim, toda a galera do Flamengo Associativo e da Seleção Brasileira. Muito obrigada, a gente volta na semana que vem.